Olá, quinto ano. Vamos estudar matemática? Hoje o nosso tema é números de 6 algarismos. Hoje falaremos um pouco sobre esse assunto e amanhã daremos continuidade. Por isso que a nossa aula de hoje é a parte 1. Vamos então usar o nosso livro para aprender juntos. Vamos abri-lo na página 16 e 17. Aqui na número 1, nós temos o trecho de uma reportagem. Acompanhe a leitura com a professora Vi. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, recebeu em janeiro de 2017 o maior número de visitantes desde a sua criação há 78 anos. Ao todo, 216.465 pessoas foram ao parque para visitar as cataratas do Iguaçu, que desde 2011 são consideradas uma das 7 maravilhas da natureza. Então, aqui nós temos uma imagem muito bonita, mostrando as cataratas do Iguaçu, que fica no município Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa foto foi tirada em 2015. Essa reportagem, então, ela traz uma informação para nós, que eu vou pedir para vocês grifarem aí. Aqui, nessa reportagem, diz que, em 2017, o parque recebeu 216.465 pessoas. Então, hoje, a nossa aula, ela vai se basear neste número aqui. Veja que esse número, ele tem 6 algarismos. Vamos lá, então? Vamos observar esse número dentro de um quadro de ordens e classes. Veja que ele foi representado aqui. Deixa eu grifar para vocês. Ele foi representado neste quadro. 216.465. A primeira menininha, ela diz assim para gente, que cada algarismo do número, ele corresponde a uma ordem, que é numerada da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui, ó, o número 5, o algarismo 5, ele está na primeira ordem, certo? Depois, o algarismo 6 está na segunda ordem. O algarismo 4 está na terceira ordem, o algarismo 6 na quarta ordem, o algarismo 1 na quinta ordem e o algarismo 2 na sexta ordem. Então, este número, o 216.465, ele é formado por 6 ordens. E as ordens, elas têm a sua grandeza, ou seja, o seu valor. Então, a primeira ordem, a ordem de grandeza dela é a unidade, que vale 1. A segunda ordem é a dezena, que vale 10. A terceira ordem é a ordem de grandeza centena, que vale 100. A quarta ordem, a sua grandeza é uma unidade de milhar, que vale 1000. A quinta ordem vale 10.000. E a sexta ordem, que é a centena de milhar, vale 100.000. Então, aqui são as ordens de grandeza que essa menininha do meio fala. E o menininho diz que para facilitar a leitura de um número, nós os separamos em classes, agrupando os algarismos de 3 em 3 da direita para a esquerda. Então, veja aqui. Eu tenho a primeira classe, ela tem 3 casinhas. E a segunda classe, que é a classe dos milhares, ela também tem 3 casinhas. Então, quando eu vou fazer a leitura de um número, eu devo primeiro ler o número que está na classe, que aparece primeiro, e depois o da outra classe. Então, no caso aqui, eu vou ler primeiro esses 3 números. 216. 216 o quê? 216.000. Por que 1000? Porque está na classe dos milhares. Depois eu leio 465, tá? Então, veja bem,
eu agrupei o número de 3 em 3. Então, eu peguei aqui o 2, o 1 e o 6, que forma 216.465. Agora aqui vocês vão responder olhando lá no quadro. Qual é a ordem de grandeza do número 216.465? Lembra que a professora Vi disse que a ordem de grandeza é quanto vale a ordem que esse número tem? Então, esse número aqui, o que nós podemos perceber no quadro? Ele tem 6 ordens. Qual é a ordem de grandeza dele? Centena de milhar, tá? Então, vocês vão escrever aí que a ordem de grandeza desse número é a centena de milhar. Por quê? Porque ele vai até a centena de milhar. Quantas classes ele tem? Então, agora eu tenho que olhar aqui em cima, ó. Ele pega a primeira classe e ele também ocupa a segunda classe. Então, eu posso dizer que ele tem 2 classes, né? Porque ele é um número bem grandão. Escreva como lemos esse número. Então, eu ensinei vocês como é que lê o número. Eu agrupo eles de 3 em 3. Então, eu leio assim, ó. 216.465. Aí vocês vão escrever como se lê, tá bom? Agora, vocês vão fazer esta atividade aqui da número 2. E a professora Vi vai acompanhar e vai fazendo junto com vocês. Aqui nós vamos ter que completar esse quadro aqui com os números que estão nas fichas. Então, o número que está aqui, ele está escrito, como se lê? Está escrito 906.210. Então, vamos pensar. 906.000. Esse 906.000, ele vai ter que vir aqui na classe dos milhares, porque ele é 1.000. Então, aqui, primeiro eu escrevo 906.000, depois o 210 eu vou ter que colocar na classe da unidade simples, certo? Então, eu formei o número 906.210. Agora eu vou pegar esse número que está escrito na ficha e vou colocar ele no quadro. 53.029. 53.000, ele vai ter que vir aqui na classe dos milhares. 53, então eu sei que o 50 é dezena. Então, eu vou colocar aqui, ó, 53. Eu não posso colocar na casa da centena, porque se fosse centena, ele seria 500. Então, eu coloco 53, a casa da centena vai ficar vazia. Depois, eu vou colocar o 29. 29, 20 é dezena, então, 29. E a casinha da centena aqui, eu acrescento 0. Porque não pode ficar a casa vazia no meio. Pode ficar a casa vazia na frente? Pode. Pode ficar a casinha vazia no meio? Não, eu tenho que acrescentar o 0. Pode ficar a casinha vazia aqui depois, atrás? Também não, tá bom? Agora, nessa atividade da número 3, vocês com certeza sabem fazer sozinhos. Vocês vão escrever aqui embaixo, agora usando algarismos, os números representados no ábaco. Então, é só você contar quantas argolas tem aqui, vai colocando o número e vai formando os números dos ábacos. Esse aqui vocês vão fazer sozinhos. E aqui na número 4, vocês também vão fazer sozinhos. Escreva a ordem da grandeza e como se lê cada número abaixo. Então, vocês vão olhar o número, vão ver qual é a ordem de grandeza dele. É só você ir fazendo assim, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, a ordem de grandeza é unidade de milhar. Como se lê esse número? Então, 5.609.
você vai escrever aqui o nome do número. A mesma coisa você vai fazer na letra B e na letra C. E assim terminamos a nossa aula. Dúvidas? Podem entrar em contato com a professora Vi. Tchau e até a próxima!